A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Esther, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 6. Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e magnificência se deu por esse Mardoqueu, se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disse: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás diante deles. E estando ele ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Capítulo 7. A morte de Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos seus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã
se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do pátio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do pátio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero para a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei a seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu na casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concedidas por Amã, filho de Hamedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, o qual penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivões do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Escreveu-se cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram-nas pelas mãos dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes que eram de cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios naqueles jinetes velozes saíram apressadamente impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e com toda a capa de linho fino e púrpura, e as cidades de Suzã exaltou e se alegrou, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em todas as províncias, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de foguedo. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. Os judeus derrotam seus inimigos. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13, no mesmo mês em que chegou a palavra do rei a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que o odiavam, porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero
se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam a seu mal, e ninguém podia assistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos, e todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram os 500 homens, como também em Parsandata, Dalfon e em Aspata, em Porata, Adalia e em Aridata, em Farmasta, Aridai e em Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens, e também os 10 filhos de Amã nas outras províncias do rei. Que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-á. O qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Susã, que também façam amanhã, conforme o mandato de hoje, e pendurem numa forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Susã e penduraram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se acharam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Eles mataram dos seus inimigos 75.000, porém os despojos não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, fazendo naquele dia um dia de banquete de alegria. Também os judeus que se acharam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15. Então fizeram naquele dia de banquete de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, dia de foguedo e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Os judeus encarregavam-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, e Agagita, filho de todos os judeus, tinham intentado destruir os judeus e tinha lançado fur, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Assim também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isto e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme ao que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória nunca teria fim entre os de sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Ester estabeleceu os sucessos daquele Purim. Então escreveu-se no livro.
Capítulo 10. A ascensão de Mardoqueu. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro dos crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa cada irmão que entrou neste canal para ouvir a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.